A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre alguns assuntos que têm polemizado a igreja hoje em relação à doutrina e à santificação, onde introduzem muitos usos e costumes, mas o qual a própria palavra diz que os bons costumes têm que ser preservados. E os maus costumes é o que infelizmente estão trazendo do mundo dentro da igreja. Daí você vai falar sobre um ensinamento em meio à prudência nesses dias que nós estamos vivendo, preservar, se santificar também nas nossas vestes diferenciadas do mundo, e principalmente uma pouca vergonha que tem acontecido hoje, o nudismo dentro da casa de Deus, a imoralidade, roupas extravagantes tanto da mulher como também do homem. E o pior, atingiu os púlpitos, tanto pastores como também suas esposas, e tem sido motivo de escândalo e zombaria, a ponto de não poder diferenciar uma pessoa da igreja e uma pessoa do mundo. Então, para muitos que não sabem, a palavra santo, ela significa santificação, ou seja, santificar. É a raiz da qual se originam em relação ao vocábulo grego, a palavra ágios. O pensamento mais próximo da santidade de que era capaz o grego secular eram os, vamos dizer, o sublime, o consagrado, o venerável, o elemento moral que está totalmente ausente ao ser adotada essa palavra nas Escrituras. Então você vai ver que tem um significado que nós vamos chegar aonde eu quero concluir a minha linha de raciocínio. Então, entretanto, foi necessário fazer o quê? Houve uma proporção, ou proporcionar o que, pastor? Um novo sentido. Então, empregando a palavra santo, eu quero que você entenda isso, no seu sentido, ou em seu sentido mais elevado, quando é simplesmente aplicada a Deus, os melhores lexicógrafos, definitivamente como aquilo que merece a exigência dada ao que? Reverência moral e religiosa. Então, ela é aplicada a Deus. De que maneira? Em relação àquilo que merece e exige reverência moral e religiosa. Por isso que usou termos lexicógrafos. Então, definição a Deus. A palavra grega ágios, ela possui variedades formais em relação, vamos dizer, ela é traduzida para o quê? A palavra santo. Então veja bem, ágios, santo, ágios traduzida para a palavra santo, que vem de santificação, que vem de santificar, que vem de santidade, santificado. Esta é a palavra grega que ela era trazida, vamos dizer assim, que ela era interpretada em relação à ideia
do sublime, ou seja, algo grande, algo separado, algo diferenciado. Vocês estão entendendo? Tudo isso do consagrado e do venerável sem qualquer reverência à moral ou ao caráter. Você entendeu? Então é algo diferenciado, é algo de Deus que não tem nada a ver com uso, não tem nada a ver com costumes, não tem nada a ver a moral ou o caráter de uma pessoa ou não. Simplesmente Deus quer um povo santo, um povo que venha viver se santificando, um povo que venha se santificar, um povo que está envolvido à santidade e que venha servir a um Deus que ele é um Deus santificado, um Deus que quer quem esteja juntamente com ele que seja santo. Isso significa o quê? Totalmente longe e distante de pecado. Deus não aceita pecado. Essa doutrina que estão pregando por esses novos ensinamentos mas é usos e costumes, mas os bons costumes que sempre diferenciou o povo de Deus e o povo do mundo e que trouxe santificação, esse brilho de Deus, esse brilho do Espírito Santo, Deus não vomitou, Deus não jogou fora, Deus não mudou. O homem sim, por seus próprios interesses, vou dizer além, financeiros, abriu mão de muita coisa para não perder muita gente que tem um dízimo alto, que tem uma oferta alta. Então escancarou, porque já não estão mais olhando para a doutrina, não estão mais olhando para os bons costumes, estão olhando financeiramente. E quando eu começo a lembrar de Paulo e Timóteo, eu lembro quando Paulo orientou lá no livro de 2 Timóteo, tanto no capítulo 4 do 1 Timóteo, e no 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo também orientou, falou: olha, Timóteo, tá chegando um pessoal aí que conjuro do que diante de Deus e diante dos homens, viu, Timóteo? Não dê ouvido à doutrina, ao ensinamento que eles vão trazer. Mas, Timóteo, prega a palavra, insta tempo, fora de tempo, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Por que foi fora de tempo? Porque hoje falam que não é mais tempo de ensinar o que nós aprendemos. Daí Paulo continua: porque virá tempo em que não pregarão a sã doutrina, mas tu permaneça naquilo que você aprendeu. Faça a obra de evangelista e cumpre ao seu ministério. Não se filie a eles, porque eles trazem sobre si coceiras em seus ouvidos. Sabe o que significa isso aí, irmãos? Um grupinho de pessoas trouxe uma doutrina, arrancou de Deus, pode isso, pode aquilo, tudo isso pode. E o duro, que são os mesmos homens que há 10, 15, 20 anos atrás, quando você se converteu, disciplinava, excluía, porque falavam com o Espírito Santo e mostrava capítulos, ia em texto, em contexto, trazia tudo que é referência bíblica. E hoje eles falam que tudo aqueles que eles ensinaram não era de Deus. Ou seja, para muitas pessoas ficaram frustradas, porque perdi a minha juventude, perdi a minha mocidade, acreditando naquilo que eles ensinavam, e hoje eles falam que pode tudo. Não me diverti, não me alegrei, não fiz isso, não fiz aquilo. Eles tiraram a parte da minha vida. Quando na verdade, muitas coisas ensinaram certo e hoje estão ensinando errado. E através disso eles trazem o que? Uma frustração na vida de muita gente. E hoje a pessoa está em dúvida, não sabe o que é de Deus, não sabe o que não é mais, porque fizeram uma salada, fizeram uma bagunça, uma mistura de salada, de verdura com legumes e fruta. E a cereja do bolo, que se chama pecado,
hoje é a referência em muitos ministérios, em muitas igrejas. Pode tudo, trouxe do mundo para dentro da igreja. E eu fico pensando, né? Veja bem, ágios, a palavra no grego, santo. A tradução para santo, que é igual a santificação, que é igual a santificar, que é igual a santidade. Ou seja, santificado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? No começo, eu falei um pouco sobre o que mais tem trazido escândalo e através disso tem gerado prostituição até mesmo dentro dos cultos. O culto está rolando e está rolando também no culto, adultério, fornicação, prostituição. Pastor Fábio, me explica isso. Vou explicar. Tanto que eu vou entrar nesse tema, vou fazer um seminário de pelo menos 3 partes, 3 vídeos seguidos sobre esse assunto. Nesse primeiro eu quero destacar essa imoralidade, esse espírito diabólico de pombadia, de safadeza, de ser vergonhice, de pouca vergonha, de falta de caráter e cara de pau de muitos líderes falar que isso é uma coisa normal e trazer para dentro da igreja, quanto à luz da palavra de Deus, você entrando num texto, dentro de um contexto, para não virar pretexto. Você não apenas baseia-se em apenas um versículo, mas nós cavamos, buscamos todas as referências necessárias. Mas quando usamos a palavra santo, é hora que nós começamos a entender que às vezes tem um versículo que já traz uma tradução ampla e completa sobre o assunto que não há nem necessidade de cavar mais. Um exemplo, Apocalipse 16:15. Olha que o Senhor Jesus diz: eis que venho como ladrão. Ou seja, você não sabe que hora que o ladrão vai vir. Então a qualquer momento ele pode chegar. Olha o que ele diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, que traduzido é feliz, alegre, contente, extravasar de alegria. Feliz, alegre é aquele que quando eu vier não esteja nu. O que significa a palavra nu, que vem de nudez? Se despir, mostrar algo que deve ser guardado, que deve ser cuidado, zelado, íntimo. Que isso daí fique dentro da sua casa, você e seu marido, que até mesmo perante os filhos é algo preservado só para o casal ali dentro do quarto dele. Não esteja nu e nem mostrando suas vergonhas. Eu acho que eu não preciso buscar mais referência nenhuma em relação a isso. Eu consigo trazer essa palavra em meio à nossa condição de vida espiritual e a nossa condição de vida como homem, como mulher, nossa vida pessoal, a nossa vida como homem, como mulher, como pessoas carnais. Dentro de um texto, de um contexto em geral, a gente conseguimos chegar a um consenso. Mas nesse momento, a minha linha de raciocínio, mediante ao que já falamos sobre a palavra ágios, que possui variadas formas, mas porém é traduzida para santo, santificação, santificar, santidade, santificado. Então, essa palavra grega que nós aprendemos
sobre algo que é sublime, algo que é consagrado, algo que vai do venerável sem qualquer referência a moral ou caráter, ou seja, algo que é santificado. Para quem? Para Deus. Dê uma olhadinha em alguns cultos de hoje, principalmente em festividades, eventos, congressos. Dê uma olhadinha para o pregador, que antigamente nos cultos os olhos dele percorriam a igreja inteira e Deus revelava coisas tremendas. E hoje prega, fica até incomodado que tem que olhar para o céu, tem que olhar para a terra, ou seja, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e não consegue mais pregar olhando para a nave da igreja. Lembra quando a Bíblia fala das filhas de Sião, que provocava olhares obscenos, faziam homens pecar que andavam cascavelando? Vocês entenderam, né? Dentro da casa de Deus. Está desse jeito, aliás, está muito pior. A pessoa vem para a casa de Deus, coloca uma roupa curta e ainda senta nas primeiras cadeiras, tanto na mocidade, agora o pior que agora invadiu até as irmãs mais velhas, aquelas blusinhas com aqueles decotes mostrando as suas vergonhas, senta de maneira imoral, fica com as pernas daquele jeito, mostrando tudo. E o pior, a maioria das esposas de muitos pastores está do mesmo jeito. E às vezes senta lá na frente e a igreja inteira vê. Como que o Espírito Santo vai entrar dentro de um culto e vai usar esse tipo de pessoas? Porque na igreja vem pessoas crentes e descrentes para provocar um escândalo. Fica o tempo inteiro ali, ó, baixando, porque fica subindo para cima. Usar um saiote é coisa de velha hoje. E os homens, os jovens, e muitos de dentro da igreja, os homens mais velhos que querem ser tudo jovem, aquelas blusinhas tudo coladinha para mostrar os tanquinhos, e o pior, gosta de ficar mostrando o fundo da parte de trás. De que maneira? Calça caída e a marca da cueca. Calça bem apertadinha, que mostra todo o volume, tanto da parte de cima como da parte de baixo e com a parte traseira, gerando o quê? Sensualidade dentro da igreja, tanto as mulheres como os homens. As mulheres cobiçam os homens e os homens cobiçam a mulher. E o duro que muitas dessas é casada e outros homens casados, e acaba um cobiçando a mulher do próximo dentro do culto. É onde que vem o desejo. Jesus disse que olhou, desejou, já praticou. É onde que eu entro com a palavra que dentro de muitos cultos já está rolando adultério, prostituição, fornicação, no lugar que foi feito para a gente adorar, no lugar que nós temos que usar a palavra ágil, que vai para santificar no grego, que é santificação, santificar, santidade, santificado, uma palavra que no sublime, consagrado e venerável, sem atingir o moral ou o caráter de um homem, ou a moral e o caráter de uma mulher, mas simplesmente porque Deus quer um povo santo, uma igreja santa, um povo que vai morar no céu. Deus quer pastores santos, quer obreiros santos, Deus quer irmãs santas, esposas de pastores santas, Deus quer uma mocidade santa, Deus quer uma igreja santa, um povo santo, um povo que vai morar no céu. E se você vai tocar no assunto, use costumes, e muitos homens de Deus tiram o microfone quando Deus começa a usar para colocar ordem, se coloca acima de Deus. Paulo estava falando isso para Timóteo, que aqueles homens eles colocaram acima de Deus. Eles traziam sobre si coceira nos seus ouvidos,
doutrina segundo as suas próprias cobiças, os seus próprios interesses. A Bíblia diz que eles introduziriam doutrinas de demônios. E o que mais tem derrubado homens e mulheres de Deus em ministério é a palavra prostituição, é o ato de se prostituir, denegrir a imagem de Deus perante o mundo, perante as pessoas. Olha lá o que os crentes estão fazendo, tão pior do que nós. Ao ponto que antigamente homens e mulheres passavam, era assim: lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus. Olha hoje, como que aquele crente está se vestindo? As irmãs passam com aquelas roupas. Nossa, que delícia! Olha lá aquela crentinha. E virou algo normal. A pessoa da igreja, cheia do Espírito Santo, chamada para a obra missionária, para a obra de Deus, não querer mais jovem de dentro da igreja, aqueles que se santificam, que usam uma vestimenta diferente, que é aquele que fala no linguajar mundano, que usa uma roupa totalmente depravante. Ah, Deus preparou para mim o varão. Deus preparou o quê? Deus preparou para mim o varão. Deus preparou o quê? Ainda coloca o nome de Deus, irmãos. Sim, sim, não, não. Passando disso, procedência maligna. O que aconteceu com Sansão quando ele foi atrás de uma mulher fora do seu povo, fora do seu costume, fora da doutrina, do ensinamento que Deus tinha dado? Todo mundo sabe, gerou a morte. Tem um monte de gente que está morto espiritual, seus olhos foram furados, não enxergaram mais. Conseguiu alcançar a misericórdia, depois se arrepender tanto. E simplesmente, para que pudesse destruir aqueles inimigos, mas perdeu a sua vida, estragou a sua vida. Jovem, destruiu a sua vida, perdeu a visão até que perdeu a vida. Antes disso, perdeu o temor. Sexo ilícito, da maneira que ele estava vivendo. Traiu Deus, traiu seu povo, porque o segredo que não era para ser falado, falou. Meus irmãos, eu paro por aqui. A igreja ela deve ser santa. Um outro assunto. Tem irmãs que, aliás, dentro do assunto que eu esqueci de falar, tem irmãs que ficam negócio: calça é de Deus, não é de Deus, saia é de Deus, não é de Deus, veste de homem, veste de mulher. Eu não consigo entender, irmão, como que às vezes a mulher não pode usar calça. Só que tem irmãs que não sei como, mas consegue usar calça de uma perna só. Anda os joelhos grudadinhos, os pés grudadinhos, parecendo um robô. Aquele que você pega assim, ó, e dá, tem um negócio atrás e solta, sai, não consegue nem andar, de tão apertada que é a saia, que se torna a calça de uma perna só. E a era do sexo, vamos dizer, deixa isso aí pra lá. Vamos entrar em outro, falar mais uma coisinha só. A era da plástica. Porque não estão satisfeitos com a maneira que Deus fez. E o envelhecimento que vem naturalmente para o homem e para a mulher, então vai para a estética. Irmãos, e vai lá e estica aqui, estica ali, tira daqui, tira dali, corta aqui, corta ali, tira todinho os pezinhos de galinha. Olhando assim, ficou a coisa mais linda. Mas se você observar, a hora que a pessoa vai dar uma risada, levanta o pé, de tão esticado que já está.
Vai dar um passo para trás, a mão sobe para cima. Vai fechar os olhos e abre a boca. Vai abrir a boca e fecha os olhos. Oh, meu Deus do céu. Eu vou parar por aqui. Eu duro que os homens estão indo todos no mesmo caminho e acontece a mesma coisa. A hora que vai dar uma gargalhada, os olhos só faltam as bolas que já tá lá dentro descer pra garganta, que se afunda tudo. Daí você olha pro irmão, até pensa que o irmão tem problema de visão. Meu irmão, dificilmente onde você vê um irmão ou irmã na sua velhice com o cabelo branco, porque tem vergonha. A irmã tem medo do marido não querer mais ela, e o marido tem medo da irmã não querer mais, porque chegou a idade, os cabelos brancos que traz. Oh, aleluia! Isso é experiência de alguém que já viveu, de alguém que já sofreu, e que alguém naturalmente envelheceu, preservou os estatutos, a doutrina de Deus, está firme, está satisfeita da maneira que Deus fez, da maneira que Deus determinou. A estética faz com que as pessoas fiquem insatisfeitas com a forma que Jesus ele fez. Criança, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, ancião. Quando chega nessa fase, não aceita mais. Não há necessidade para isso. Devemos aceitar da maneira que Deus determinou que deva ser. Não querer mexer na natureza de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que quando eu vier não esteja nu e nem mostrando as suas vergonhas. Deus ele quer a santificação no corpo, na alma e no espírito. Os homens mudaram, a doutrina dos homens mudou. Deus não mudou. Permaneça naquilo que você aprendeu. Cumpra o ministério que Deus te deu. Que falem o que quiser falar, mas não mude. Agrade a Deus, que é Ele que vai te dar a salvação. O homem, você nunca vai agradar todo mundo. Nem uma mãe e um pai agrada a todos os filhos. Tanto que os filhos acabam saindo mais rápido de casa porque não suporta os conselhos do pai e da mãe, não aceita. Então voa mais rápido. Agrade a Deus, obedeça a Deus.